Michele Eu sou a Natália e e esse é esse é o o Lentes Lentes da da Maternidade. Maternidade. Eu sou a Natália Peixoto, tenho 30 anos, sou fotógrafa há um pouco mais de 5 anos, fotógrafa especializada na área de parto, registros de nascimento. Sou casada, tenho um filhinho de 2 anos, essa é minha família, e estou no ramo da fotografia de nascimento, registrando novas vidas que chegam quase todos os dias. Bom, pessoal, eu sou a Michele, tenho 36 anos, sou casada, tenho uma família constituída por 4 membros, eu, meu marido e os meus 2 filhos. Sou fotógrafa, estou no ramo mais ou menos há 20 anos. Atualmente tenho um estúdio de fotografias e nesse estúdio a gente tem o segmento familiar. Então trabalhamos com gestante, ensaio newborn, acompanhamento do bebê e todo o ramo na área da família. Isso. Pessoal, agora eu queria, antes da gente começar a conversar, queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Casa Nossa, Gabi, uma loja que tem tudo de presente para sua casa, para você presentear a sua família. Inclusive, a Gabi, ela já lançou aí os artigos e os itens para o Dia dos Namorados, tá, pessoal? Então, a Casa Nossa, ela tem todos os itens e artigos de decoração de casa, tudo que você precisar para sua casa tem no Casa Nossa. E chegou aí a nova linha, que é para o Dia dos Namorados, que está sensacional. E também não poderia deixar de agradecer a nossa parceira Concor, que nos forneceu essas lindas canecas para o nosso podcast. Olha que coisa mais linda. A minha, a da Michelle, que tá com o nominho dela também. Ela é uma de nossas parceiras aí oficiais do podcast. Ela trabalha com todo tipo de personalizado, tá, gente? Inclusive, o aniversário da minha filha, os copinhos foram todos feitos com ela. A qualidade da impressão é excelente, a gente super recomenda. Rapidez sensacional também. E agora vamos começar nosso bate-papo. Temos algumas perguntinhas que a gente tinha deixado no Instagram para o pessoal mandar pra gente. E também um bate-papo sobre como tudo começou na nossa vida entre fotografia e maternidade, tá? E Mi, começa você contando um pouquinho como você começou na fotografia há quase 20 anos atrás. Bom, isso é uma pergunta bem recorrente, né, dos nossos seguidores, como que a gente iniciou, como que foi o passo que a gente deu ali para iniciar nesse mundo da fotografia. Eu sempre trabalhei nesse ramo, não como fotógrafa, mas eu já fui modelo artística, então eu sempre fiquei ali atrás das lentes, eu tinha muita intimidade ali com as lentes. E nunca deixei. Quando eu iniciei na fotografia, eu nunca deixei a fotografia como a minha renda principal. Então, já trabalhei na parte de recursos humanos, na parte financeira, já trabalhei em diversas multinacionais também, lidando com pessoas, mas sempre gostei da fotografia em si. E o que me deu ali um empurrãozinho, eu acho que foi a parte dos cursos que eu fazia, né? Com 16 anos, os meus pais, eles me colocaram em todos os tipos de cursos que vocês podem imaginar. E entre eles eu fiz web design e design gráfico, que me ajudou ali a fazer algumas manipulações de imagem e me deixou ali encantada por esse mundo. Quando eu iniciei na fotografia, de fato, foi uma câmera ali semi-profissional, uma super zoom, e comecei a pegar amigos, familiares, para fazer algumas fotos gratuitas ali e treinar. Não sabia manusear o equipamento, mas sabia mexer com a edição, porque eu já tinha feito alguns cursos relacionados a essa área. E vi que estava fluindo, né? Comecei a me identificar muito, fui trocando o equipamento, pegando ali uma câmera mais profissional. E mesmo com a câmera profissional, não sabia mexer de fato, não tinha feito curso na área da fotografia. Então fazia qualquer coisinha ali com a câmera e depois ia para a parte da edição e dava aquela ajeitadinha. Foi quando eu tava bombando ali na fotografia, tava pegando bastante clientes, tava trabalhando CLT e eu pensei, uai, por que que eu não fico só da fotografia? Deu aquele friozinho na barriga ali, porque é algo muito
inusitado, trocar como se fosse o certo pelo duvidoso. Eu tinha o CLT, registro fixo, e do nada ali eu vou trabalhar como uma pessoa autônoma na fotografia. Então, fechei o olho, pedi minhas contas, fiz um acordo ali, peguei todo o investimento que eu pude e comecei a comprar equipamentos melhores para, de fato, começar ali na fotografia. Foi quando iniciei no trabalho externo, né? Eu acho que tem fotinho minha aí. Tem. Umas fotinhos minhas aí de quando eu trabalhava no externo. Eu tenho muitas clientes que me seguem ainda e que lembram ali daquela etapa da minha vida. Comecei a fazer externo em ambientes públicos e a minha preocupação era dia de chuva, porque quando chovia era aquela coisa, né? Cancela o ensaio. Ah, não, tava dependendo daquele dinheiro, mas cancelar o ensaio. Então, tipo, foi os altos e baixos da vida, mas foi gratificante. E com isso, quando eu peguei bastante cliente, tinha ali uma cartela de clientes bem grande, eu pensei, por que não abrir um estúdio? Então eu fiquei com aquele sentimento ali, abro o estúdio, não abro? Ah, meu Deus, mas eu vou ter uma renda instável e será que eu vou conseguir manter uma despesa de um aluguel de estúdio? E quando eu resolvi abrir o estúdio, veio a pandemia. Aquilo me quebrou, cara. Veio a pandemia, ou seja, fecha as portas, sem contato físico. Eu falei, e agora? Eu tinha acabado de assumir um contrato com um valor mensal para assumir. E além da despesa do aluguel, é luz, é água, é internet. E eu pensei, é agora, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E eu lembro muito bem do dia que eu tava fechando a porta do estúdio, desligando o frigobar, retirando tudo, porque eu sabia que eu não ia poder voltar nem tão cedo, eu não sabia quando que ia estabilizar esse episódio aí da pandemia. Fui para casa triste, arrasada, falei, acabei de sair de um trabalho fixo e agora eu tô aqui sem poder fazer nada, com o aluguel para pagar. As clientes me chamando, meu ensaio vai cancelar. Eu falei, infelizmente não vai dar por conta da pandemia, não pode ter contato. E assim, as minhas próprias clientes me incentivaram. Não, Mi, não cancela não, atendi uma só, a gente não tem contato, você usa máscara, usa álcool. E ali eu fui retornando aos pouquinhos com o incentivo das minhas clientes e deu super certo. Então, assim, o estúdio se manteve de pé, se manteve tanto, né, Nath, que hoje a gente conseguiu ir para uma casa bem grande. De um E estúdio foi para um outro maior. a gente foi mudando, foi crescendo, assim. E eu sou do tipo assim, eu sou bem impulsiva nesse quesito. Ah, o estúdio tá pequeno, bora pro maior, e vai todo mundo junto. O marido fica com a cara desse tamanho, Michele, se controla, mas assim, gente, eu sou muito impulsiva, mas deu certo. De um estúdio, uma salinha, foi crescendo e hoje virou uma casa de 2 andares, Que graças a já está Deus, que pequena. já está pequena, né? Mike, fica a dica, a casa já tá pequena. E você, Nath? E tem as fotos atuais Atualmente, agora, gente, é. atualmente. Olha isso, olha que beleza de foto. A Mi continua fazendo os externos, mas agora o foco maior é dentro do Dentro estúdio, do né? estúdio. E todos os estilos de foto, viu? Todos os estilos. Ah, eu gosto mais de algo romântico, mais minimalista. Temos o romântico minimalista para você. Mais princesa, Mais, escadaria. sim, sensual. Olha essa foto, que maravilha, gente. Essa foto ganhou o ranking. É a minha preferida. Top. É isso, gente. Vamos lá, Natália. E você, conte um pouquinho de como você iniciou aí nesse ramo. Eu não tinha nada a ver com a fotografia. Eu era da área da beleza, formada em cabeleireira, design de sobrancelha e maquiadora. Nada a ver com nada. Mas, depois de alguns anos já trabalhando nessa área, por conta de saúde, produtos, cheiros, essas coisas, eu tava me complicando demais, a minha saúde. E aí foi quando eu tive que parar e pensar, eu vou ter que mudar. Mas mudar para o quê? O que que eu vou fazer? O que que eu gosto de fazer? Porque eu já não queria mais trabalhar como CLT, trabalhar fixo em algum lugar que não fosse algo que de fato eu gostasse. E aí foi quando eu pensei, por que não fotografia? Eu já gostava de fotografar, gostava de foto, tudo. Falei, por que não a fotografia? E fui atrás. Comprei uma câmera de segunda mão, também uma câmera de entrada. E fui indo. Comecei fazendo de tudo. Fazendo externos, fazia gestante, fazia infantil.
E isso foi em 2019, mais ou menos, 2018 para 2019. E quando foi em 2021, foi quando eu conheci a Mi e fui trabalhar com ela no estúdio dela. Entrei no estúdio dela como assistente, então eu era assistente dela. E aí, aos poucos, fui subindo. E sempre falando pra ela, eu enchia o saco dela com a questão da fotografia de parto. Porque eu Uhum. falava pra ela, Michelle, eu gosto da fotografia de parto. E ela, calma, vamos com calma. Só tem eu e você aqui no estúdio, não dá pra abraçar o mundo. E eu, não, mas eu quero a fotografia de parto. E aí, conforme o estúdio foi crescendo, a gente foi se ajeitando. Conseguimos liberar, acho que eu já havia fotografado parto em 2019, mas em 2021 mesmo que eu voltei é, a fotografar parto. Então eu já tô aí com a Mi o quê? Há 4 anos, né? Quatro para cinco já. 4 anos 4 para 5. e há mais de 5 fotografando nascimentos. Basicamente é isso. Esse aí, se eu não me engano, foi meu primeiro parto. Esse já foi melhorando. Lembrando assim, gente, eu sempre falo para as mães, tem mães às vezes que vem pra gente com uma foto falando, olha, eu quero essa foto aqui do meu bebê. Mas assim, gente, eu sempre explico, eu falo pra mim, quando chega essas mães pra mim, eu mostro pra Michelle a mensagem. Ó, gente, pra falar a verdade, a gente para, né? A gente para e pensa assim, mãe, como que a gente vai contar pra essa mãe que Depende do a momento. fotografia de parto é um registro documental, não é que nem um estúdio onde você posiciona e faz ali as poses. Então a gente fica, né? Exatamente. Já teve casos, não tem como eu virar pra mãe. Teve uma mãe que ela me mandou uma foto muito específica. Eu quero essa foto. Eu falei, então, mãezinha, não tem como. Eu faço de tudo pra fazer. Mas não tem como na hora ali eu virar pro médico e falar, então, doutor, tem como só voltar um pouquinho o bebê pra gente fazer de novo? Que não tá desse jeito ainda a foto. Então, assim, é como a Mi falou, é um registro documental. A gente tá documentando o que tá acontecendo ali no momento. Então, é, eu amo essas fotos. Tem gente que não gosta tanto, por isso que eu deixei em preto e branco, porque tem Os sangue, detalhes, tem né? detalhes, então eu deixei em preto e branco. Mas, ai, gente, isso aqui é um parto normal. Mostrar para muitas mães que nós conseguimos fotos bonitas sem ter fotos invasivas. Então, assim, você pode ver que aqui a bolsa da mãe estourou na hora que o bebê estava nascendo. Mas é aquele negócio. Não é todo parto que dá para fazer uma foto dessa. A Sim. gente depende de espaço de sala, de equipe que está em sala, de iluminação. São vários fatores que influenciam numa foto dessa E assim, maravilhosa. isso é bom para que todos percebam que a fotografia de parto, ela pode ser feita de uma forma que não seja invasiva. Muitas mães, elas têm essa preocupação, ai meu Deus, vai aparecer parte do meu corpo que eu não gostaria que aparecesse. Não, mãezinha, fica tranquila que um fotógrafo profissional da área, ele tem um olhar, então ele sabe ali um direcionamento para que a foto não fique invasiva, que foi o caso dessa foto aqui de parto normal. Olha que lindos detalhes do bebê. Sim. E essa eu encontrei até a obstetra outro dia em outro parto e ela se reconheceu pela tatuagem dela. Ela falou assim: fui eu que fiz aquele parto que você postou. Mas é basicamente isso. Então, desde que. E aí, depois, desde que o meu filho nasceu, desde que eu engravidei, na verdade, né? Por ser uma gravidez de risco, eu precisei me afastar do estúdio, não pude ficar 100% como eu ficava antes lá com a Michelle. E desde que ele nasceu, nós conversamos e eu preferi focar mais nessa parte de partos. Então, assim, tô sempre lá no estúdio, mas não todos os dias, como eu ficava antes, até para conseguir flexibilizar a agenda, tanto de parto quanto com o bebê, porque só agora ele entrou na escola, com 2 anos. Mas é basicamente isso. Falando um pouco da maternidade com a nossa carreira, o nosso profissional. Isso é um assunto, né, que eu creio que muitos empreendedores, principalmente no sexo feminino, que têm filhos, eles também têm ali um pouco de experiência a passar para as pessoas como que funciona ali a loucura de trabalho,
maternidade, a gente que é empreendedora. Conta um pouquinho, Nath, como que foi ali a adaptação com a chegada do Matheus, junto com a fotografia. Puxado. Não, não digo complicado, porque assim, a gente tem uma rede de apoio muito boa, mas querendo ou não, dá uma impactada na nossa carreira, porque a gente já não pode mais se dedicar 100% ao que a gente se dedicava antes de ter filhos. A gente tem agora um filho, uma criança que depende da gente, e também a criança ela não vem com um manual pra gente, né? A gente chega ali na hora, a gente. E agora? O que que a gente faz? Nasceu. E agora? E no dia a dia ali que a gente vai vendo o que a criança precisa, o que que a gente, como mãe, precisa fazer. É, é o que eu falei, não vem com um livrinho de instruções, onde fica pé, braço, cabeça, a gente tem que ir ali se descobrindo e redescobrindo a cada dia que passa. Mas, graças a Deus, impactou, mas não de uma forma assim 100% e nem de uma forma negativa. Eu consegui continuar com a minha demanda de parto. Michelle no início até brigou comigo, porque acho que tinha 15 dias que meu filho tinha nascido, eu tava querendo ir fotografar um parto. Sim, gente. E, e foi isso. Pra você, o que que mudou depois da Isis, que é a primeira? Olha, a Natália falou algo importante, rede de apoio. Eu acho que toda mulher ela precisa e ela merece uma rede de apoio para conseguir fazer os afazeres, ser mãe, ser esposa, dar conta da vida profissional, pessoal, enfim. E assim, no meu caso, eu tenho uma rede de apoio um pouco mais distante, né? Os meus familiares, eles não moram próximos. Então eu tive que me apoiar. Eu falo eu e meu marido até brincou falando assim, a gente tem o apoio, a gente não tem a rede, porque eu me apoio no meu marido e meu marido apoia em mim. Então é um e o outro. E assim, para conseguir empreender junto com a vida da maternidade, é necessário ter ali uma rede de apoio, você precisa ter uma equipe para delegar tarefas. Então, assim, eu voltei a trabalhar com 12, 15 dias. Eu acho que da Isis foi 15, do Heitor foi 12. Eu tenho dois filhos, um de 1 ano e um de 2. É doida, Então, gente. A Michelle, ela é doida. foi uma escadinha, foi em sequência do outro. E assim, eu sou uma pessoa que eu não paro. Não paro, tanto é que eu conciliava o meu antigo trabalho CLT junto com a fotografia, junto, os dois. Eu saía em horário comercial, pedia para o meu gerente para me fazer um ensaio externo e voltava correndo para a empresa, para vocês terem uma noção. Eu não tinha folga, porque aos finais de semana eu estava fotografando festa, casamento, eu nunca parei, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. E com a chegada das crianças, eu precisava desacelerar. Só que assim, quando você empreende, quando você é empreendedor, você precisa fazer acontecer, porque ninguém vai fazer acontecer por você. Você tem que levantar e você tem que ir atrás. E comigo não era diferente, só que eu ficava em casa, assim, com a minha filha pequena, eu ficava pensando, meu Deus, era pra mim estar fazendo isso, era pra mim estar fazendo aquilo. Só que isso estava acabando com o meu psicológico, acabando com um exausto, assim, físico e mental. Então, o que que eu pensei? Delegar. Preciso delegar. Então, assim, você é empreendedor, se você não tem uma equipe ali de apoio, tem essa equipe de apoio. Você precisa delegar responsabilidades, porque você não é a Mulher Maravilha nem o Super-Homem, você não consegue abraçar o mundo. Mesma coisa eu sempre contei pra Natália, porque duas mães aqui, ó, a gente desabafa muito. E Sim. por muitas vezes eu precisei delegar tarefas e responsabilidades importantes da minha vida. Então, assim, abrir mão de muita coisa, claro, a gente não consegue 100% nos dois lados, mas a gente consegue se a gente conseguir delegar e ter uma rede legal de apoio. Então, assim, hoje o meu marido ele fica a maior parte do tempo com as crianças e depois que ele leva as crianças na escola, ele também trabalha junto comigo ali. Então a gente consegue um ao outro, mas quando a gente precisa, é claro, a gente precisa de uma terceira pessoa ali para ajudar, porque ter dois bebês não é fácil. Ter dois bebês e uma empresa para administrar é mais difícil ainda. Então, gente, resumindo, rede de apoio e delegação de tarefas e responsabilidades para você conseguir sobreviver. Porque além de mães, somos esposas, temos nossa casa, temos o nosso lar e a gente precisa ter uma vida social também. Já emendando nisso, Mi, conta pra gente como que foi descobrir a sua primeira e a sua segunda gestação, porque foram gestações totalmente diferentes. Gente, assim, eu tentei engravidar 5 anos da minha vida, né?
5 anos na tentativa de engravidar e não consegui. Aí eu sempre tive essa conexão com a maternidade. Por quê? Porque eu sempre trabalhei muito com gestantes. Então, teve até médicos que brincou falando que o que eu tinha era ansiedade e era necessário me afastar da minha profissão, porque se eu quisesse engravidar, eu não poderia estar ali vivendo a maternidade junto com as minhas clientes. E assim, quando a Natália entrou no estúdio, ela expressou o desejo de fazer fertilização, porque ela também tentando acho que 8 anos, né? 8 anos tentando e nada. E todos os médicos falavam a mesma coisa. É ansiedade, desencana que você vai engravidar. Eu falava, amado, 8 anos desencanando e até agora nada. Você vó do meu filho? Foi difícil. Então, assim, a Nath, ela expressou esse desejo e ela que me apresentou a possibilidade de fertilização. Eu já tinha pensado, mas assim, na minha cabeça não seria algo possível, né? Eu não teria uma condição financeira de estar arcando ali naquele momento e sabia que a possibilidade de chance, depois de todo o procedimento, não era 100%. E a Natália, não, Mi, vai lá, faz você primeiro. Então a gente ainda ficou nesse impasse, porque ela entrou no estúdio para juntar dinheiro para poder fazer a fertilização. E ela me apresentou ali a clínica que ela estava, a doutora que ela estava acompanhando. E nesse meio termo aí eu falei, tudo bem, Natália, vamos lá. A Natália foi comigo, de mão dada, vamos lá, Mi. Cheguei lá, doutora, eu quero fazer fertilização. Doutora, vamos lá, bora lá. Porque eu já tinha feito outros métodos que não deu certo, né? E fiz a fertilização. E veio a Isis, a gente já estava esperando, porque o primeiro é assim, eu fiz a implantação do embrião, então na minha cabeça eu já coloquei, posso estar grávida, então não foi algo como, ai, natural, aconteceu. Então são emoções diferentes, eu vou explicar o porquê. E apareceu ali o positivo, depois quem é tentante sabe, né, depois de diversos testes, negativo, 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 pô, o primeiro positivo ali na nossa vida, a Natália ficou super feliz, foi a primeira pessoa que eu contei. E a gente ficou ali toda emocionada, foi aquela emoção. Já já a Natália vai contar a parte dela também, porque tem um caminho na minha e assim vai. E chegou a Isis, a gente fez aquela festa, e foi chá revelação, e chá de fralda, e ensaio fotográfico, e a Isis Não deixa de nasceu. falar que até o último momento você achava que era gêmeos. Que o segundo estava escondido atrás da Isis. Sim, gente, sim. O que acontece? Na minha cabeça eu ia ter gêmeos. Ia ter gêmeos, ninguém tirava isso de mim. Então, na primeira ultrassom que eu fazia, eu falava, não, o segundo tá escondido atrás da Isa. Então, assim, eu só fui ter certeza que era um quando nasceu. E não dá nem pra falar que eram dois, que a Natália tava lá fotografando e viu que saiu só um da minha barriga. Mas, assim, na minha cabeça eu tava o tempo todo achando que eram gêmeos de fato. E nasceu primeiro, a Isis, linda, maravilhosa, quietinha, aquele bebê que dorme bem, não deu trabalho. E conforme foi passando ali os dias, eu fui percebendo que real de fato é a maternidade. Privação de sono, coisas para fazer, cansaço mental, bebê chorando e eu precisando resolver problemas do estúdio. Então, assim, foi uma carga que vou falar para vocês, quem está grávida e tá fazendo um planejamento, legal, ok. Agora, faça esse planejamento por você, porque é difícil, gente, é muito difícil ali. O início, a adaptação do bebê, o puerpério ali da mãe é muito complicado. E passei por maus uns bocados, para vocês terem uma noção. O início ali da adaptação, eu cheguei a brigar com meu marido, umas brigas assim, bobas, mas relacionado ali à maternidade, e a gente chegou ao ponto de quase querer se separar, para vocês terem uma noção de como que era a adaptação. Então, assim, se o casal ele não tá com uma estrutura boa e bem alinhado, acontece, sim, é muito difícil fazer essa adaptação. E naquele momento eu falei, não quero ter mais filhos, um só tá ótimo, porque na minha cabeça eu cheguei a tentar, a pensar em entrar na fila de adoção, então eu queria realmente ter filhos. E quando a Isis chegou, que eu vi que não eram dois, eu falei, então eu só quero um. Então, mediante aos problemas, as situações ali que vinham acontecendo, eu falei, quero um só e tá bom demais. Você, mas Deus não. Corta pra parte. Deu engravidando naturalmente meu segundo filho, assim, um em sequência do outro. Quantos meses a Isis A tinha? Isis tinha 4 meses e eu já estava grávida de 2 meses. Gente, foi um baque. Foi um baque. Eu lembro de eu no vaso sanitário ali fazendo o teste, olhando, chorando, falando, não acredito, eu não acredito. Gente, eu não podia engravidar, para vocês terem noção. Eu tinha um. Me ligou de madrugada chorando. Me acordou. Sim.
pra contar. Eu desesperada chorando pra O Natália. que eu faço agora? Eu tinha o diagnóstico de infertilidade e o meu marido também. Então, assim, a probabilidade de vir um bebê natural, só Deus mesmo e ele quis. Tanto é que o Heitor é o meu milagrezinho. E naquele momento eu lembro que eu fiz o teste, deu positivo, acho que era 12h30, Nath, 3 horas da manhã. Por aí. Eu liguei pra Natália desesperadamente. A Natália, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, olha a foto que eu te mandei, eu estou grávida, eu tô grávida. E assim, gente, um desespero, um desespero. Nem parece aquela pessoa que tava doida querendo ter filhos. Mas assim, eu imaginando meu bebê com 4 meses e eu grávida, eu falei, não, e agora? O que vai ser de mim? E o estúdio, e o trabalho, e minha rotina, e agora? Assim, é muitas coisas, é um turbilhão de coisas que passam na cabeça e assim, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que todo mundo fala que depois do primeiro abre a porteira mesmo. Então assim, você faz fertilização, seu corpo fica ali cheio de hormônio, fica prontinho para receber o próximo. E foi o que aconteceu comigo, gente. E assim, com a Isis sempre foi um neném tranquilo. E o Heitor, ele é um pouco mais ativo. Dizem, né, que o segundo sempre vem diferente do primeiro e isso é fato. E hoje, na maternidade, vivendo tudo isso, junto, conciliando ao trabalho, eu digo pra vocês, volto a falar, rede de apoio, porque ter 2 bebês em casa e ter a missão de fazer tudo que uma mulher precisa fazer ali é difícil. É complicado. A Natália vai contar um pouquinho agora de como que foi com o Matheus, porque ela também vivenciou essa parte, ela também fez a fertilização. Como a Mi já falou no começo, foram 8 anos tentando engravidar. Então, no início, eu também recebi diversos diagnósticos. Logo que eu casei, o diagnóstico que eu tive é que eu não poderia ser mãe. E que se eu engravidasse, eu perderia o bebê. Por um fator do meu útero. E depois a gente vai até trazer profissionais para conversar sobre isso certinho, tudo. Vamos tentar trazer também a doutora que fez a nossa fertilização. E naquele momento foi um baque, porque eu tinha acabado de casar, meu sonho sempre foi ser mãe. E agora? Como assim eu não posso ter filho? E aí meu marido falou, não, calma, vai procurar outras opiniões médicas, né? Não fica só com esse que você ouviu. E ainda fazer vários exames, várias consultas, exame disso, exame daquilo, vai para São Paulo, faz exames. Eu vi que não tinha nada daquilo que o primeiro médico tinha falado. E aí foi quando eu procurei a clínica de reprodução humana e dei início ao tratamento. Cheguei a fazer alguns tratamentos menos invasivos, vamos dizer assim, né? Só que não teve resultado. E aí foi quando eu resolvi partir para a fertilização, que ao meu ver seria o caminho assim mais fácil. Não que seja fácil, porque não é fácil, é doloroso, mexe com o nosso psicológico, de fácil não tem nada, mas era uma alternativa. Então foi quando eu entrei no estúdio da Mi, falei isso pra ela. E ainda induzi ela a ir junto comigo. E ainda combinei com ela. Falei, ó, você faz. Aí uns 2, 3 meses depois eu faço. Só que aí no meio do caminho acabou embolando ali. Ela fez no mês, eu fiz no mês seguinte. E muita gente perguntava pra mim, Natália, e se não der certo? E eu falava, né? Falava, gente, não tem essa possibilidade de não dar certo. Meu marido, a Michelle sempre fala, né? Que ela queria ter a fé do meu marido, porque Sim, ele sempre falava que não, já tá grávida. E na cabeça dele ainda eram 3, louco, doido da gente, o cabeça. Denner, ele é surreal. É. Ele tem uma fé, assim, inabalável, cara. Eu queria ter 1/3 da fé dele. Aí eu falei, não, amado, 3 você já tá aí um pouquinho fora da casinha, mas se tendo um, tá ótimo. E eu falava pro pessoal, depois que veio positivo, tudo, e me perguntavam, e se não desse certo? Eu falava, gente, não tinha possibilidade de não dar certo, porque eu não tinha mais psicológico para passar pelo processo todo de novo, dinheiro, porque não é um pouco que você gasta. Quando falar foi uma maternidade planejada, foi tudo muito planejado, tipo, desde o começo. Porque até para você fazer a fertilização, você precisa se planejar bem antes. E
Quando veio positivo, eu ainda fiz antes do tempo que deveria fazer o meu positivo, né? Eu ia procurar a foto, não achei a foto. Mas eu tava tão nervosa que eu mandei pra Michelle. O teste, geralmente, ele tem aquele... Não, deixa eu falar pelo meu ponto de vista. Gente, o ideal para fazer o teste o ideal não é nem fazer o teste de farmácia, né? É direto de Para quem faz sangue. fertilização, pessoal, os médicos eles orientam a fazer o de sangue. Por quê? O de farmácia pode não dar negativo e aí você pode ficar ali meio constrangida não, meio decepcionada, frustrada. E a Natália, gente, foi no que? D5 ou D6? Foi no 6º dia, era pra fazer o teste de sangue no dia 10, né? Era no 10º dia Isso. pós-fertilização. Eu acho que no 6º ou 7º dia eu fui fazer o teste. E Não, deixa eu falar pra vocês, ó, presta atenção, eu vou desenhar aqui pra vocês. O teste de gravidez é assim, ó, são 2 palitinhos, certo? O primeiro palitinho aparece, e aí aparece o segundo palitinho se tiver positivo, né? O da Natália, eu não sei o que ela fez, que veio um X, veio um X, gente. não foi bem um X. O primeiro veio certo, a primeira linha veio certa. A segunda linha, ao invés de vir assim, ela veio assim. Eu sei que foi uma torta. Eu olhei, eu ria, porque assim, isso aqui é o quê? É gravidez? Não é gravidez? E a gente ria muito. E ela assim, ai, Michelle, o meu primeiro teste, olha como que veio, não sei se é positivo, não sei se é negativo, mas, gente, tinha que ter a foto pra vocês verem. Aí eu só de raiva, eu falei, não vou mais fazer nenhum hoje, deixa que amanhã eu faço. Aí eu fiz direito, porque eu não tinha feito direito o teste, gente. Né? Eu tava nervosa. Detalhe, é só fazer xixi no palitinho. E ela não fez direito. Não tinha que fazer no potinho, eu fiz direto no palitinho. Acho que por isso que ficou torto o negócio lá. Mas aí eu fiz depois no dia seguinte, deu certo, apareceu lá a linha do positivo. Mandei, acho que a foto, mandei primeiro pra Michelle. Só que, tipo assim, foi aos trancos e barrancos, porque aí fui fazer o de sangue e não deu positivo no de sangue, deu inconclusivo. Eu ainda fiz acho que 2 ou 3 testes, né? Sim, pra ver. Que deram inconclusivo. E eu falava, meu Deus, como assim inconclusivo? Isso aqui tem que dar positivo em nome de Jesus, pelo amor de Deus. E aí, acho que no meu 4º ou 5º teste, que aí foi dar positivo e começou a dobrar, a fazer lá o que tem que ser feito no teste ali de quem faz a FIV. E parou por aí? Não. Quem disse que seria tudo tranquilo, todas mil maravilhas? Aí foi quando começou todo o perrengue da minha vida. Que eu acho que com 7 semanas, né? Que foi quando eu me afastei. Foi. Ela teve um sangramento. Com 7 semanas eu tive um sangramento, quase perdi o bebê, porque eu tive um descolamento de 50% do saco gestacional. Então, repouso, ficar quietinha, bonitinha. Fiquei 100% quietinha, bonitinha? Não. Continuei fotografando parto contra a indicação médica, que a minha médica não escute isso. Ela não se orgulha disso, tá, gente? Não me orgulho disso, mas eu dei uma boa reduzida também. Era um parto aqui, outro ali. Mas continuei, eu só não ia mais pro estúdio todos os dias como eu ia sempre, porque tinha escada, enfim. E a minha médica falava que sabia que eu não ia ficar sentada quietinha só no computador, que eu ia ficar sassaricando. Então, para evitar que eu teria que fazer isso. Depois passou, o embrião colou, bonitinho, saco gestacional, tá tudo bem, Natália? Tudo bem? Não. Com 22 semanas, eu entrei em trabalho de parto prematuro. Lá vai a Natália ficar 3 dias internada, eu acho, para controlar e reverter essa situação. E graças a Deus conseguimos, porque a gente sabe que qualquer pessoa sabe que uma gestação com um nascimento prematuro com 22 semanas, a probabilidade de vida é baixíssima, né? Então, ficar quietinha mais um pouquinho. Eu lembro que na época que eu tava internada ainda, uns 3 dias depois que eu tive alta, eu tinha um casamento pra ir, que eu ia ser madrinha, já tava tudo alugado, tudo separado, bonitinho. O Denner ainda perguntou pra minha obstetra no hospital, falou, olha, nós vamos ser padrinhos de um casamento, ela pode ir? Minha obstetra falou, de jeito nenhum, é repouso. Natália ficou de repouso? Natália foi pro casamento, é lógico. Ela não se orgulha disso, tá, gente? Mas, lembrando que fiquei quietinha, fiquei sentadinha, não usei salto como eu iria usar.
fui de rasteirinha, mas estive lá. Mas, gente, não façam o que eu faço, pelo amor de Deus. Escutem seus médicos, obedeçam seus médicos, tá? Não sejam uma Natália da vida. Graças a Deus deu tudo certo comigo, mas não vamos contar com a sorte. E depois meu apressadinho resolveu nascer com 36 semanas. Eu já tava internada desde as 35, acho. E com 36 e um dia, a doutora Mariana, maravilhosa, que inclusive ela vai estar aqui com a gente no podcast, ela tava de plantão um dia no hospital e viu que meus exames não estavam bons. O bebê não estava mexendo, ele estava muito grande para a idade gestacional dele e a gente precisou antecipar o parto. Então, graças a Deus, ele na hora certa, ele nasceu e tá bem. Tá aquele menino que vocês viram lá no início, sapeca, tagarelo, agora depois que entrou na escola, então, que Começam não a falar para de horrores, falar né? mais. E é isso. Não fui 100% uma gestante 100% obediente, mas não recomendo que vocês sejam assim. Obedeçam seus obstetras, obedeçam seus médicos, principalmente se for uma gestação de risco. Não brinquem com a sua saúde, com a saúde do seu bebê, pelo amor de Deus, gente. E o retorno da maternidade é isso, é ver os nossos pequenos crescendo, né? Nossos pequenos adquirindo as habilidades. É legal ver o salto de desenvolvimento e ver que cada mês que passam eles estão criando novas habilidades, a primeira fala, o primeiro dente, o primeiro não, o crescimento deles. Então, assim, A primeira birra, primeira primeira birra. queda, que a gente fica que nem louca. Então, é muita, muita coisa envolvendo aí. E é gratificante a gente ver os nossos pequenos crescendo, né? E lembrar de todos os registros que a gente teve. Agora que a gente está caminhando para o fim, Mi, temos algumas perguntinhas. Eu selecionei aqui algumas perguntas que mandaram pra gente no Certo. Insta. Uma delas você já acabou respondendo, que é sobre redes de apoio. Perguntaram se a gente tem rede de apoio. E, A- ó, só dando uma pincelada na rede de apoio, o que que seria a rede de apoio? São pessoas que estão dispostas a te darem ali um suporte, seja físico ou emocional. Uma vizinha que fala assim pra você, olha, eu vou aí lavar sua louça enquanto você amamenta seu filho. Isso daí já é uma rede de apoio. Uma Sim, pessoa que fala assim, ó, eu vou te dar um vale night, vai descansar um pouquinho, sai, dá uma voltinha com seu marido, eu vou ficar com o seu filho, com as crianças. É uma rede de apoio. Então, rede de apoio é tudo que aquelas pessoas que te ajudam e facilitam a sua vida, porque ter filhos não é fácil e, assim, não necessariamente estar presente fisicamente, mas só o cuidado que tem em mandar uma mensagem, ligar e estar presente, nem que seja, né, de longe, assim, acompanhando o desenvolvimento da criança, já dá um suporte emocional ali pra gente também. sim. Isso é muito importante. Eu tenho, a Mi explicou no início que não tem o apoio, né? Mas não tem uma rede assim tão próxima, que a rede dela é ela e o esposo dela, que um se apoia no outro. Eu, graças a Deus, tenho uma boa rede de apoio. Tenho a minha mãe, meu padrasto, é, o Denner mesmo, é meu marido, que me ajuda bastante. Então, assim, isso facilita muito até nessa rotina doida, porque a minha, assim, ela tem o estúdio, então ela tem os horários que ela tá lá no estúdio. Eu posso estar aqui agora falando com vocês e meu telefone tocar e eu tenho que sair correndo para um parto. Sim. Então, é muito doido. E graças a Deus a gente consegue conciliar muito essa questão. O meu padrasto ele trabalha dia sim, dia não. Então, dia sim, dia não, o Matheus tá lá com ele. Ele é apaixonado no voo. Então, já é uma bela de uma ajuda. Todo final de semana, ele tá lá com eles, com os meus pais. Então, assim, ajuda demais. E durante a semana, se acontece algum parto de madrugada, ou até mesmo durante o dia, eu consigo ligar pro meu marido e falar: corre pra casa, porque eu tenho que ir pra tal hospital. A mãe vai fazer uma cesárea agora, ou a mãe tá em trabalho de parto e vai nascer daqui a pouco, corre pra ficar com o Matheus. Então a gente consegue se ajudar. Já precisei de rede de apoio externa, como de babá, é, mas poucas vezes, porque eu consigo contar bastante
com a minha família que tá perto, né? No caso, eu tenho essa sorte Sim. de estar todo mundo aqui perto e disposto a ajudar. E no caso da Nath, gente, é mais complicado porque ela fica à disposição das clientes, né? Mamãe que entra em trabalho de Sim. parto, ela não consegue segurar, não é algo planejado, né? Principalmente que a gente se baseia muito pela data prevista, né? E Uhum. a data prevista é assim, a Natália tá ali comendo um pastel na feira, em família, e daqui a pouco a gestante, olha, tô entrando em trabalho de parto, já tô com 5 ou 6 centímetros de dilatação, corre. Então, assim, Natália larga tudo e corre. E a criança, como que fica? Então, E aconteceu isso recente. Eu falo, às vezes eu tenho vontade de falar muita coisa que muitos fotógrafos não têm coragem de falar. e aqui a gente vai falar, E aqui a viu? gente vai falar. E assim, a gente precisa assim de um backup. Então, assim, a Michelle é minha backup. Mesmo assim, a gente ainda tem um terceiro e um quarto backup. Caso a Michelle não consiga, ainda tem outras pessoas que possam me substituir caso eu já esteja em algum parto ou eu esteja fazendo alguma outra coisa. E muitas vezes, a gente estava conversando sobre isso esses dias. Muitas vezes, a cliente ela não tá ali procurando, às vezes, você pelo seu trabalho, pelo valor que tem o seu trabalho, mas sim pelo preço. Só que esquece de tudo que tem em volta, que é exatamente o que a Mi falou. Na Páscoa mesmo, não foi? Na Páscoa mesmo, eu tinha acabado, eu moro em Santos, eu tinha acabado de chegar na Praia Grande para almoçar com a família, que a gente foi almoçar fora lá. Assim que eu sentei, que eu pedi o meu almoço, meu telefone tocou. Falou: ó, eu tô aqui no hospital tal, em Santos. O bebê tá nascendo, já tá com tantos centímetros de dilatação, porque seria um parto normal. E aí eu olhei pra todo mundo que tava na mesa e falei, gente, eu vou precisar correr. E aí ficou todo mundo me olhando, como assim? Eu falei, eu vou precisar correr. Falei, a Michelle tá em São Paulo. Eu falei, eu tô aqui, eu tô mais perto, então eu vou precisar correr. Então, assim, foi o tempo, ainda consegui engolir a comida, literalmente engolir a comida. Mas não passei a Páscoa com meu filho, não passei o dia com eles. Eu voltei correndo para poder encontrar essa família no hospital para registrar esse nascimento. Então, muitas das vezes, nós deixamos os nossos em casa, Uhum, a gente perde comemoração, perde sim, data especial, para poder registrar um momento especial na sua vida, né? exatamente. E isso é com todos os fotógrafos, viu? A gente já percebeu que tem parceiros nossos aí que precisou dar uma desacelerada e passar por tratamentos, porque foi complicado passar o Natal. Longe dos entes queridos, porque estava editando foto, estava cobrindo algum evento, então a gente entende que na vida do fotógrafo a gente acaba fazendo muito isso, né? A gente deixa ali de estar vivendo os nossos momentos importantes com a nossa família para poder registrar o seu momento importante. E o registro de nascimento, que é o caso da Natália, é muito mais profundo, porque ela tem que ficar à disposição de madrugada, feriado, ano novo, né? Natal. Natal, Ano Novo, assim, se eu quero fazer uma viagem, geralmente uma vez por ano eu viajo. Mas assim, uma viagem de 4, 5 dias no máximo. Mas é algo que, assim, tem que ser programado meses antes, que eu já chego pra mim e falo, ó, Mi, de tal dia, pretendo viajar. Vamos reduzir a agenda nesse período, porque aí você vai ser a primeira, a principal. Então, não tem como a gente carregar. Se a gente tem ali um limite, sei lá, de 10 datas previstas no mês, a gente vai pegar 5, que é para não sobrecarregar nem a Michelle nem os próximos backups. Infelizmente tem muita gente que não pensa nesse lado, né? Que não pensa no que tem por trás da vida do fotógrafo. Sim, Só pensa que quer ali as fotos bonitinhas e a gente entrega, assim, as fotos bonitinhas, a gente exatamente. entrega o nosso olhar ali com emoção, a gente faz o registro documental daquele momento, mas muita gente não procura só pelo trabalho em si, né? Essa era uma das coisas polêmicas que a gente gostaria de falar. Sim, vamos abordar com mais detalhes mais para frente. Ahn, Muitas perguntas aqui que os nossos seguidores enviou, a gente acabou respondendo no decorrer é, do nosso bate-papo, né? Então, a maioria das perguntas, meninas, contem o início da carreira de a vocês. gente A já Natália contou. já informou qual era a profissão de vocês antes de iniciar na fotografia, já abordamos sobre isso. Como vocês conseguem conciliar a maternidade com o empreendedorismo e se vocês têm a rede de apoio. Então, obrigado, meninas, que mandaram as perguntas aí. Um beijo para vocês. Espero que a gente tenha sido clara ali no início, né, de como foi. Sim.
estamos caminhando para o final. Mi, para finalizar, pedir para você deixar um recado para as mães que têm vontade. Mães, às vezes, que nem são empreendedoras ainda, mas têm vontade de começar alguma coisa, mas tem medo. Medo do que fazer com o filho, se vai dar certo, se não vai. Eu acho que uma coisa muito importante que eu já abordei e continuo mencionando é a organização. Por quê? Se você está pensando em iniciar, empreender algo que você queira, além de você fazer um planejamento para essa área de segmento que você está entrando para atuar, é necessário você saber que você tem uma criança ali, um neném, enfim, do seu lado. E por muitas vezes as mães que trabalham em casa, por exemplo, doceira, fazendo bolo, ou personalizados, ou com a internet, plataforma digital, muitas vezes tem que parar de responder o cliente porque aconteceu alguma coisa, ou para alimentar o bebê, fazer comida e tudo mais. Então, assim, quando você empreende dentro do lar, é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque você tá vendo as coisas que precisa fazer na sua casa, então você não consegue, assim, desligar para fazer algo que você precisa fazer ali relacionado ao trabalho que você está entrando no momento. Então, assim, a organização, ela vem para você saber diferenciar, né, os dois lados, o lado empreendedor do lado maternal, e, é claro, delegar tarefas, que foi o que me ajudou bastante, né? Se você tem alguém ali, olha, me ajuda fazendo tal coisa, já é um adianto, assim, para você que quer iniciar empreendedor e junto com a maternidade. Isso e aquilo. Estamos encerrando. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Dá certo, Porque gente. no final dá certo. Se Antes ninguém você. fizer pela gente. Se a gente não fizer pela gente, ninguém vai fazer. Sim. Então é isso. Próximo episódio, teremos aqui a psicóloga Carolina Beltrão. A gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental materna, né? Eu acho que é um ponto que precisa ser muito bem abordado, como a Mi falou, que ela passou ali no início do puerpério dela. Então, eu acredito que é algo que deva ser conversado, alguns pontos sobre isso. A saúde mental é muito importante para a gente conseguir dar conta de tudo. Que nem sempre a gente vai dar conta de tudo e tá tudo bem também. E é isso aí, pessoal. Soltar aqui pra gente a nossa agenda mensal, já tá lá no Instagram. Então, no próximo episódio, a gente vai ter a psicóloga Carolina Beltrão, psicóloga obstetra. Vamos tratar sobre esse assunto. Depois, no dia 19, a gente vai ter a doutora Mariana Scarpellini, maravilhosa, que é quem fez o parto do Matheus. E no dia 26, a Carol Mello, que é doula. Então, essa é a nossa agenda mensal de junho. Tá lá no Instagram. Não deixem de seguir a gente. @podcast Lentes da Maternidade. E não deixe de mandar também as perguntas, tá, pessoal? A gente Exatamente. vai fazer alguns tópicos para os profissionais da saúde acabarem abordando dúvidas do seu interesse. Então, não deixe de mandar as dúvidas, porque às vezes uma dúvida sua é uma dúvida de muitas outras pessoas, tá? No decorrer dessa semana, a gente já vai soltar uma caixinha de perguntas já para Carolina. Então, quem tiver dúvidas aí para nossa psicóloga, pode mandar, porque ela vai estar aqui sanando todas as dúvidas de vocês. É isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Até o próximo episódio. Um beijo e até a próxima, gente. Beijo.